Oi, boa noite, gente. Boa noite, estamos esperando o Luiz Armando. Às 8 horas começa. Antes do Luiz Armando entrar, para quem já está aí, eu vou pedir a gentileza de vocês colocarem uma garrafa de água, um copo de água. Como eu estava dizendo, eu peço para vocês colocarem um copo ou uma garrafa de água para que seja fluidificada durante o trabalho. Só aguardando o Luiz Armando entrar, para a gente dar início nos trabalhos de hoje. Faltam 10 minutos. Oi, boa noite, Luiz Armando. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Maravilha, Mais uma semana juntos, graças a graças Deus. a Deus, né? Então vamos lá. Começar a esperar só um pouquinho, o pessoal está Sem entrando, problema. sem problemas? Então Para tá bom. mim, sou empregado da casa. Ah, somos. Deixa eu dando alguns avisos. Por enquanto, a casa vai continuar trabalhando dessa maneira, online, até uma segunda ordem, uma liberação. Então, a gente conta com vocês nas nossas lives, né? Que tem na segunda, com a Lili, na quinta, conosco, e no sábado de manhã. Na quarta-feira está havendo um grupo de oração, que nós fazemos o evangelho, mas por enquanto pelo WhatsApp. Né? Mas é bom que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo, né? Que a casa não está parada. Nós estamos nos movimentando o tempo todo, né? Como eu falei no início, as pessoas que estão entrando, eu vou repetir, eu peço que coloque um copo ou uma garrafa de água para fluidificar durante os trabalhos, tá bom? Nós já estamos aqui com o Luiz Armando e hoje ele vai falar sobre as leis naturais. Então, vamos começar a nos concentrar, respirar fundo, fazer as nossas preces e vamos nos ligando à espiritualidade da casa. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos essa noite. Vamos agradecendo aos nossos irmãos trabalhadores do bem, aos nossos anjos protetores, os nossos mentores, que nos inspiram e nos guardam em todos os momentos. Que esse trabalho de hoje seja bastante esclarecedor e que nos dê muito conforto. Saber um pouco mais é sempre se elevar. Elevar espiritualmente, o estudo nos traz isso. Então, vamos nos ligando a Deus, pela prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Respirando fundo. E vamos ficando agora, nesse momento, com o Luiz Armando. Luiz Armando, é tudo seu. Obrigada. Muito obrigado. Bom, leis morais, não é? Leis morais, não sei quem é que sabe o que significa. Na realidade, é uma parte do Livro dos Espíritos. Ele começa justamente com as causas primárias, né? Acho que todo mundo aí que já folheou deve se lembrar que a primeira parte é justamente aquela que se refere às causas primárias. E a primeira pergunta, por sinal, o que é Deus? Né? Que é talvez uma oportunidade de nós refletirmos um pouquinho sobre a criação. Né? Nós recebemos a informação, mais ou menos uns 3.000 anos atrás, entre 2.500 e 3.000 anos atrás, através de Moisés, de que, na realidade, o Deus era um só, e não vários, como acontecia e continua acontecendo indiretamente até hoje, né? Então, Deus, ele tem várias denominações na atualidade, ele pode ser Alá, ele pode ser Jeová, ele pode ser o grande arquiteto do universo, e o Espiritismo sustenta a ideia de que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. É uma visão um pouco mais ampliada do que aquela que Jesus nos apresentou, de que Deus é o Pai Nosso. Ele, na realidade, ele é aquela criatura a quem nós temos que recorrer nos momentos assim de maior angústia. O Moisés tinha dado lá sua visão, né? Tentou semear a ideia de um único Deus. O politeísmo acompanhou a evolução da humanidade. É só ler um livro chamado O Espírito e o Tempo, do professor Herculano Pires. Nós vamos encontrar muitas informações relacionadas às diferentes formas de crença no Criador ao longo do tempo, né, dentro da antropologia. E o Kardec, quando elabora o Livro dos Espíritos, que é uma tentativa justamente de trazer ao nosso entendimento os conhecimentos espirituais. Tudo indica, pelo menos aqueles que estudam, compreendem, entendem dessa forma, que Deus, na realidade, vai ganhar aí uma amplitude muito maior e um sentido muito maior com a contribuição do Livro dos Espíritos, que é, segundo a gente acredita, o Consolador prometido, aquela promessa feita por Jesus aos seus discípulos mais diretos, naquele instante em que eles ficam meio angustiados porque Jesus está antevendo o desfecho daquela noite, né? Poucas horas antes de ser preso, julgado infamemente, condenado e executado da forma como foi, ele, na realidade, comunicava aos seus seguidores que a sua hora estava chegando. Mas que se tranquilizassem, porque ele ia preparar-lhes o lugar. E crescem em Deus, crescem também nele, pois há muitas moradas na casa de nosso Pai. E, na realidade, quando Kardec elabora esse Livro dos Espíritos, a versão original tinha apenas 501 perguntas e respostas. Na versão definitiva, 3 anos depois, é essa que a gente conhece, de 1.019 perguntas e respostas. Dividido em 4 partes, quando na primeira versão era dividido apenas em 3. A primeira parte justamente fala a respeito das causas primárias. A segunda parte vai falar sobre a interferência e a influência dos espíritos em nossas vidas. A terceira parte vai falar sobre as leis morais. E a quarta parte vai falar sobre esperanças e consolações. Essa terceira parte, que na realidade abre tratando das leis naturais, é um preâmbulo para aquilo que Kardec vai fazer na sequência, porque na última das perguntas dessa primeira parte desse terceiro livro, Kardec pergunta se seria válido
fazer um desenvolvimento e uma atualização daquelas regrinhas que o Moisés recebeu lá no Monte Sinai, em meio à condução daquele povo que liderava, né, na direção da terra da promissão, tirando-os da terra da servidão. E as leis naturais nada mais são do que as leis de Deus. Lamentavelmente, mesmo no século XXI, a maior parte das gerações que nasceram, sobretudo a partir dos anos 80, 70 do século XX, na realidade não tiveram maiores referências, né? Nós, talvez, pelo menos esses que nasceram nessa fase de evolução da Terra, da humanidade terrena, com exceção de algumas escolas mais radicais, como as escolas lá do Oriente Médio, principalmente do povo mais antigo que ali está, né? Que tem, assim, uma fixação radical em relação a Deus. Para eles, ele realmente é a referência, né? E em nome dele comete-se muitas atrocidades, muitas barbaridades. Hoje o cinema está mostrando como aquele povo que decapita os outros, que explode-se cercado assim por bombas presas à cintura, como esse pessoal ilude-se acreditando que assim estão sendo agradáveis a Deus, né? Na realidade, para sermos realmente agradáveis a Deus, nós não podemos causar um infortúnio nem o sofrimento a ninguém. E, infelizmente, muitas criaturas o fazem. Talvez seja próprio da condição evolutiva deles, né? Porque a doutrina espírita ela vai nos ampliando também o entendimento acerca de nós. Se nós pegarmos um capítulo anterior a esse, que vai abrir as leis morais, aquele capítulo que vai falar justamente sobre a nossa origem, questão 607A e 607B do Livro dos Espíritos, diz assim que o princípio inteligente, que é a origem de tudo, que na realidade atravessou bilhões de anos para chegar a essa condição de racionalidade, de inteligência razoavelmente desenvolvida, ele começou uma experiência nas formas mais rudimentares da evolução e da obra de Deus, né? Fala que esse princípio inteligente, ele transitou aí pelo reino mineral, desenvolvendo rudimentos da memória, pelo reino vegetal, desenvolvendo rudimentos da sensibilidade, do animal irracional, desenvolvendo uma inteligência rudimentar chamada instinto, e despertando no homem, começando aí, conforme está na questão 607A do Livro dos Espíritos, uma fase chamada humanidade, ou de humanização. Na questão 607D, há o esclarecimento para aqueles que ficam pensando que nós começamos por aqui. A Terra não é um mundo primitivo mais, aliás, deixou de ser há muito tempo. Então, a maior parte dos espíritos que aqui estão são espíritos oriundos de outras moradas da casa de nosso Pai, que são bilhões, não é? Hoje que a astronomia avança com seus equipamentos sofisticadíssimos, os seus telescópios aí de alta precisão, de alta potência, nós vemos que o universo não tem limites. Ele, na realidade, está em expansão, e há 78 milhões de anos-luz, 78 milhões de anos-luz, sendo que um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros, nós pudemos observar através das potentes lentes do telescópio Hubble, que agora já está aposentado, cedeu lugar para o John Hopkins. Na verdade, ali existem galáxias. Uma galáxia é um complexo de sistemas, como o sistema solar, com seus satélites naturais, com seus planetas ao redor de estrelas. Então, a construção do universo é uma coisa assim extraordinária. Imaginarmos que Deus está ao nosso lado realmente é um pouco utópico, né? Na realidade, nós estamos nele e ele está em nós, porque nós somos potencialmente deuses, como Jesus afirmou. E quando, na realidade, nós avançamos no entendimento das leis naturais, que são as leis de Deus, sobre as quais ou sobre a qual as escolas não nos ensinaram, os nossos pais, muito provavelmente, muito pouco falaram, não é? Então, eles, na realidade, nunca tocaram nesse assunto com a gente, e a gente não teve a oportunidade de, talvez, construir dentro de nós uma ideia de Deus que não seja aquela ideia fantasiosa, né? De alguém que nos castiga, que nos persegue,
que nos protege, que nos salva, né? Que é aquela visão que o Moisés precisou se servir para fazer com que as criaturas tivessem um pouquinho mais de entendimento do que era a ideia do monoteísmo, né? Então, quando nós vamos avançando na leitura das leis naturais que estão explicitadas aí no Livro dos Espíritos, nós destacamos talvez dois aspectos muito importantes. Essa lei, ela está inscrita em nossa consciência. O primeiro aspecto a ser considerado é esse. O segundo aspecto importante é que o modelo mais perfeito que nós recebemos da própria lei da vida para nos basear, nos inspirar, questão 625 do Livro dos Espíritos, é Jesus. Aí está um outro problema interessante, né? Porque apesar de cristãos, a grande maioria do povo do lado ocidental da Terra muito pouco conhece a respeito de Jesus. Talvez aqueles que estão presos a outras escolas radicais, como nós dissemos, conheçam melhor os seus líderes do que nós cristãos, o Jesus. Nós sabemos que a história dele não foi escrita por ele, não se autobiografou, mas alguns personagens, décadas depois que ele já havia desencarnado, através da sua crucificação, na realidade escreveram algumas coisas que ficaram preservadas pelo tempo e que foram no ano 350 da era cristã selecionados pelo Jerônimo para compor o Antigo Testamento e, na realidade, constitui-se com o Novo Testamento a Bíblia e as cartas e mais o Apocalipse. Então nós temos aí uma base interessante que ninguém presta atenção. Muito poucas pessoas têm a Bíblia na sua casa, né? Seria uma forma de nós acessarmos as informações a respeito de Jesus. Talvez uma grande parte de espíritas empolgados, talvez com as palestras que ouçam, com os comentários que presenciam, tenham em casa o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Mesmo assim, muito pouco uso fazem dele. O Evangelho segundo o Espiritismo, na realidade, é um manual de instruções do espírito e do cristão, né? Talvez um pouco mais atualizado, né? Esse manual de instruções foi construído, segundo Kardec explica lá na prefácio do livro, a partir justamente da seleção dos textos que tem apenas fundamentação de ordem moral. E, na realidade, esses textos, eles não são passíveis, assim, de discordâncias. E foram apresentados, conforme está aí nas leis naturais explicado pela própria espiritualidade que ajudou Kardec na composição do Livro dos Espíritos, ele, na realidade, em grande parte, é construído em cima de metáforas, em cima de parábolas. Alguns estudiosos da atualidade entendem que a intenção de Jesus, o mestre dos mestres, em construir tudo em forma de parábolas, era impedir que os seus ensinamentos principais fossem desfigurados, deturpados, muitas vezes desviados do seu objetivo. Qual é o objetivo das parábolas? É levar-nos uma reflexão. Porém, quantos de nós têm paciência de fazer reflexões em cima das parábolas, né? Porque na medida em que nós fixamos o nosso pensamento em qualquer uma dessas historietas, que são pequenas histórias, certamente nós estabelecemos, inclusive, uma conexão entre o nosso raciocínio e o dos espíritos que nos acompanham. Porque lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber, na questão 459 do Livro dos Espíritos, que os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginamos, e invariavelmente são eles que nos conduzem. Evidentemente, a sociedade do século XXI é uma sociedade totalmente focada nas questões materiais, não é? Haja visto que, na realidade, essa situação que estamos vivenciando agora não é um castigo de Deus, mas, na realidade, é um momento de, justamente, tentativa de despertamento espiritual. Quando, na realidade, nós percebemos lá na questão, acho que 617 do Livro dos Espíritos, que as leis de Deus estão inscritas em nossa consciência, nós temos que ampliar justamente essa ideia que é latente em nós. Nós trazemos dentro de nós a base
talvez a essência, talvez o ponto de partida que precisa ser desenvolvido. O desenvolvimento do espírito, né, a partir do momento em que ele começa a sua trajetória na condição humana, segundo a gente deduz, estudando o próprio livro dos Espíritos, nós vamos ver que nós, essencialmente, começamos lá, como a gente disse há pouco, desenvolvendo os rudimentos da memória. E essa memória que foi sendo construída dentro de nós através das diferentes etapas do processo evolutivo, na realidade nos dotaram de uma quantidade enorme de reflexos condicionados, que são ativados por esse processador extraordinário que é o nosso cérebro, numa velocidade superior ao mais ágil, mais rápido dos processadores que possam existir na Terra. Então, quando nós somos provocados por um estímulo externo, nós invariavelmente repetimos ou reagimos e repetimos muitas vezes alguns dos aprendizados que tivemos no passado. Isso é um reflexo condicionado. E a evolução constitui-se justamente no esforço que a própria natureza faz, induzindo-nos a experiências, de fazer com que aquela inteligência rudimentar chamada instinto vá se elaborando também. Então, evoluir é justamente desenvolvermos a nossa inteligência a partir da experiência, porque nós precisamos da experiência para crescer, né? O próprio Livro dos Espíritos e alguns textos de Kardec diluídos na sua extraordinária contribuição chamada Revista Espírita, fala que no início do processo evolutivo na fase humana, a criatura só pensa em 3 coisas. Se alimentar, porque ela tem que sobreviver, e ela caça, ela mata, ela muitas vezes pesca, né? A segunda atividade que a criatura desenvolve, além justamente de desenvolver essa inteligência, é desenvolver justamente a experiência que vai dotá-la de uma coisa chamada conhecimento. E esse conhecimento vai se juntar aos rudimentos da consciência e vai sendo, talvez, desenvolvida, vai sendo ampliada, vai sendo alargada, na medida em que nós vamos ultrapassando os limites do nosso direito. Porque existem alguns elementos, conforme nós vamos aprendendo também, por exemplo, no livro Missionários da Luz, quando o médico André Luiz vai conhecer o Instituto da Reencarnação, ele entra em contato lá com um companheiro que é justamente um homem chamado Manassés. E o Manassés vai dar-lhe uma geral a respeito de como funciona o Instituto da Reencarnação, mostrando que existe um planejamento prévio, né? Recentemente, falando noutra casa acerca da questão do suicídio, por exemplo, que é um tema extremamente atual, palpitante, né? Porque a quantidade de pessoas que estão recorrendo ao suicídio para sair da luta em que nós nos encontramos, e esses tempos assim de maior folga, né? Nós estamos tendo a oportunidade de contemplar produções cinematográficas, através principalmente do Netflix, que são produções holandesas, croatas, produções polonesas, produções francesas, produções belgas. E destaca-se no enredo de cada uma daquelas histórias que invariavelmente vão girar em torno de homicídios, né? Perpetrados por pessoas desajustadas, pessoas fora do eixo, né? Nós vamos ver que são os temas principais: suicídio. A gente tem a impressão, ou eles estão estimulando a utilização desse recurso para sair da vida, ou então estão retratando uma realidade. Segundo aspecto mostrado nesses filmes é a questão do vício, da dependência química, não é? Então, a juventude desses países, invariavelmente, e as pessoas de uma faixa de etária assim, de 30 a 40 anos, elas são dependentes da maconha, que parece que virou uma coisa assim tranquila para ser consumida, sem prejuízos para o organismo físico, sem prejuízos para a parte cerebral. Sem falar em outras drogas, né? Anfetaminas, as drogas aí aditivas mais violentas, né? Que invariavelmente causam um grande prejuízo às pessoas. Então, violência, droga, suicídio,
desemprego, falta de perspectiva para aqueles jovens. Você vê que aqueles jovens estão meio que desorientados, não têm direção para seguir, principalmente porque, como diz o Divaldo Pereira Franco, numa das suas palestras antigas, referindo-se a um filósofo inglês, o homem perdeu o endereço de Deus. Então nós perdemos o endereço de Deus lá pelos anos 80, não é? E a sociedade que se desenvolveu contemplando a violência, comprando através das imagens muitas vezes extremamente cruas, violentas, expostas pela televisão, que entra no lar de todas as pessoas sem maior cerimônia, né? Fazendo com que as crianças se desenvolvam contemplando justamente, às vezes, com muita crueldade a violência que o ser humano pratica contra o ser humano. Hoje são pessoas um tanto quanto desajustadas. E pegas de surpresa por essa situação que aí está, não tem lá muitas referências, não é? Então nós precisamos, talvez, como espíritas, falar para as pessoas: olha, a vida não termina com a morte. A vida não termina com a morte, então não adianta fugir. Se a gente foge de uma forma radical e violenta, invariavelmente retornaremos com as sequelas daquilo que causamos ao nosso próprio corpo. Para mostrar como um negócio assim, de um planejamento, de uma programação, de um acompanhamento do plano espiritual em relação ao plano material existe, a gente teve, por conta da palestra sobre suicídio, vasculhando mais uma vez o Memórias de um Suicida, que é um livro assim incrível, um livro incrível, que fala em 1926, porque o livro foi efetivamente recebido pela dona Ivone do Amaral Pereira em 1926, embora publicado só 30 anos depois, já nos anos 50, porque ela achava que o livro tinha imagens assim um tanto quanto assustadoras, como muitas pessoas consideram, né? Elas não têm medo dos filmes de terror da televisão, mas, na verdade, acham assustador aquele plano espiritual ali. Então, o Camilo Castelo Branco, o grande literato português que morreu através do suicídio, porque ia perder a visão, ou chegou a perder a visão, não suportou a ideia dele e fazia uso dos seus olhos para ler, para escrever, para produzir, né, para contemplar tudo aquilo que a vida pode permitir. Ele ficou uns 13 anos numa região extremamente sombria, que faz parte dessa estrutura extraordinária e colossal que, na realidade, já é apresentada a nós, ou apresentada ao homem, sem que o homem tenha prestado atenção, a ideia de estruturas circundando o planeta a partir do centro, né, esferas concêntricas, ela vem dos celtas, muito tempo antes dos romanos, muito tempo antes do catolicismo. Ela é recuperada já no século XVII por um grande gênio suíço chamado Emanuel Swedenborg, né? Que lamentavelmente é exemplo do que acontece com a maior parte das pessoas que visualizam alguma coisa de diferente, preferiu construir uma religião chamada Nova Religião, que até em Minas Gerais aí tem algumas remanescentes, talvez a única, né, porque no mundo desapareceu. Aí nós voltamos a esse assunto. Existe um livro incrível, pouco lido, pouco conhecido, chamado A Vida Além do Véu, de 1913. E esse livro é em inglês. Ele foi, na realidade, recebido praticamente em sua principal parte durante um mês apenas, né? Um vigário de Oxford, na Inglaterra, tinha perdido um filho e, premido pela dor, pela ideia da separação, mesmo sendo clérigo, mesmo sendo sacerdote, ele, na verdade, mergulhou assim numa depressão, né? E aí, atendendo às sugestões da sua esposa, ele começa a fazer exercícios. Pegava um lápis ou uma caneta sobre uma folha de papel, fechava os olhos e ia escrevendo aquilo que florescia na sua mente. Nasceu uma série de cartas, em 1913. Ela foi, na realidade, publicada, essas cartas, num jornal de grande circulação na Inglaterra, porque existia um magnata da comunicação chamado Lord Northcliffe, e depois, alguns anos depois, já na década de 20, depois da guerra, né, porque a Europa viveu a Primeira Guerra Mundial, ele foi transformado em livro, A Vida Além do Véu. Há coisas interessantíssimas ali a respeito do mundo espiritual, a respeito dessas formas concêntricas. É um livro tão assim, avançado, que ele vai falar sobre, por exemplo, a holografia
1913, sendo que os hologramas só foram idealizados ou mentalizados na década de 30 e só foi viabilizado nos anos 60. Aí nós temos, mais à frente um pouquinho, o livro da mãe do Chico, Cartas de uma Morta. A Dona Maria João de Deus vai referir-se a esses círculos concêntricos. E o livro dela foi publicado em 1936, mas antes já tinha sido recebido pela Dona Ivone o Memórias. O Memórias, eles vão falar a respeito dessas regiões sombrias, tristes do plano espiritual, onde estão os suicidas, e o desespero quando periodicamente passa um comboio, uma espécie de um trem, que vem buscar aqueles que já estão em condições de serem resgatados e vão para tratamento. E ali eles vão descrever, por exemplo, o Hospital Maria de Nazaré, que é talvez uma iniciativa da Mãe de Jesus para justamente socorrer aqueles que, como Judas Iscariotes, preferiram abandonar a vida pelo suicídio. É muito interessante, porque no processo de recepção do preenchimento do prontuário, olha que interessante, 1926, eles vão falar assim que tudo aquilo que é apresentado pelo paciente que está chegando ou pelo responsável pela equipe de resgate que o trouxe, ele vai ser gravado em som e imagem. Na época não existia nem televisão aqui na Terra, né? Mas ela já está falando que isso é gravado, e mais interessante, esse som e imagem, eles são, na realidade, também capazes de fixar as imagens das palavras ditas por quem está sendo internado. Quando inicia-se o tratamento, eles falam em vários procedimentos que na época parecia ficção, parecia fantasia, né? Mas quando ele vai iniciar o seu tratamento, né? Esse tratamento ele vai fazer uma avaliação, como André Luiz se submeteu lá na enfermaria de Nosso Lar, né? Conforme está explicado lá no livro que o André Luiz escreveu em 1944, 1943, o Nosso Lar, que virou filme, né? E na realidade, tudo aquilo que vai ser apurado pelos profissionais que vão analisar a estrutura do corpo espiritual lesionado, no caso ali do personagem do livro Camilo Castelo Branco, tudo isso também é gravado em imagens, e imagem e som, e é remetido para o departamento especializado na programação de novas reencarnações, e de lá ele é encaminhado para o departamento dentro dessa estrutura, conforme está explicado no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, é encaminhado justamente para o setor que vai promover, talvez, o projeto de um novo corpo para aquele que vai renascer, mostrando que nada é por acaso. Embora nós tenhamos aqui na nossa estrutura fisiológica a contribuição do papai e da mamãe na parte genética, isso invariavelmente obedece a uma sintonia, porque tudo é sintonia, vibração e energia no universo, né? Então, eu trago características fisiológicas herdadas de meu pai e de minha mãe, mas eu trago, porque o André Luiz vai nos dizer numa das suas obras, que a hereditariedade biológica se submete à hereditariedade psicológica. Então, eu era alcoólatra lá atrás, eu vou renascer junto a pessoas que têm as mesmas tendências, às quais muitas vezes eu estou ligado, e vou trazer essa predisposição dita mórbida. Se eu experimentar um traguinho de álcool na minha trajetória, muito provavelmente se eu era um dependente, um viciado mesmo, eu tenho chance de voltar a ser alcoólatra. Se eu, na realidade, desistir de viver lá atrás, conforme o nosso amigo Druso, que é um instrutor espiritual que o André Luiz nos apresenta no livro Ação e Reação, um livro fantástico, o Druso vai dizer assim, olha, se eu me mato aos 40 anos, na próxima encarnação, pelo trauma causado e gravado no meu inconsciente profundo, eu terei grandes probabilidades, quando chegar nos 40 anos, de ter compulsões suicidas, né? Então, olha que interessante, né? Leis naturais. Tudo isso que eu estou dizendo aqui inclui-se ou embute-se dentro das leis naturais. Mas para entender um pouquinho, a gente tem que estudar, né? A gente não precisa. E Deus é um cara tão, né, que a gente vê. Ele mandou a tecnologia na frente.
Se não fosse a tecnologia permitindo esse diálogo que estamos tendo aqui agora, esse monólogo, sei lá, essa conversa que estamos tendo aqui agora, vocês prestando atenção e eu falando, imagina o estado que nós estaríamos de depressão, de tristeza, né? Porque já não conseguimos ter contato além dos limites das paredes da nossa casa, não é? Então, imagina, principalmente eu que sou diabético, sou hipertenso, né? Então, tenho grandes problemas aí para conviver socialmente, né? Então, vejo meu neto já fazem 3 meses, e meus netos, né? Então, na realidade, Deus é tão maravilhoso que mandou a tecnologia, mandou a internet, o computador primeiro, depois mandou a internet, depois mandou o telefone celular final do século XIX. Esse celular hoje é um computador, nós podemos conversar assim a distâncias inimagináveis de graça pelo WhatsApp, não é? E vemos as imagens daquele que está do outro lado, se queremos, né? Olha que coisa legal. Infelizmente, uma grande massa humana usa isso para fazer bobagem, para usar o seu livre-arbítrio para envenenar a cabeça das outras pessoas com os fake news e outras coisas mais, disseminando ideias erradas, mentiras, que causam muitas vezes mais aspectos negativos nas nossas reações existenciais do que qualquer outra coisa. Então, quanta coisa boa podia ser feita com isso, né? Mas parece uma sina, né? Tudo que Deus manda para a gente, né? A gente transforma em instrumento de perversão ou do mal. O Espírito Emmanuel tem uma mensagem incrivelmente interessante num livro chamado O Livro da Esperança. Um livro lançado em 1964 como uma comemoração assim por parte do Emmanuel e do Chico Xavier pelo primeiro centenário do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá existe uma mensagem intitulada Supercultura. E o Emmanuel vai nos chamar a atenção para o fato de que, por exemplo, a providência divina nos trouxe o avião e nós inventamos uma forma de projetar bombas em cima dos outros. A providência divina nos criou a pólvora, nós inventamos a nitroglicerina e usamos tudo aquilo lá para destruir a casa e a vida do nosso semelhante. A providência divina nos manda, assim, extremos recursos para que a vida seja, de uma certa forma, facilitada. E se nós olharmos o século XX, né, nós tivemos lá, 1918 a 20, 18 a 20, a pandemia da gripe espanhola. Mais de 50 milhões de pessoas morreram. Foram 2 anos. Nós estamos aqui no 4º mês, 5º mês, sei lá, né, da nossa pandemia. Mas, na verdade, embora as pessoas tenham tomado as precauções no primeiro momento, no segundo momento elas relaxaram. E aí houve uma segunda etapa da tal da pandemia e matou gente para burro, né? Muita gente morreu. Então, a gente fica imaginando, puxa vida, será que as pessoas não perceberam que talvez aquela situação fosse justamente para despertar o sentido espiritual das pessoas? Aí veio a quebra da Bolsa de Nova York, parece que 28, veio a Segunda Guerra Mundial, o dita mundial, que não era bem mundial, né? Logo após, e aí vieram outras guerras localizadas do Vietnã, da Coreia, mas, infelizmente, a gente não tomou jeito mesmo, né? A gente continua, muitas vezes, sendo dominado pelo egoísmo, pelo orgulho. É claro que é meio chato a gente ouvir, a gente até falar, né? Mas o que era a nossa preocupação antes da pandemia? Aqui no Brasil, o carnaval, né? Eles até evitaram de comunicar que vinha uma coisa dessa intensidade como veio, para que pudesse se aproveitar o carnaval. Porque se falasse que ia ter pandemia justamente na época do carnaval, ninguém ia se cuidar mesmo, né? Então, relaxaram geral. Aí, a preocupação maior das pessoas com a classe média razoavelmente favorecida pela parte econômica, hoje não, né? Mas antes, era o que era a preocupação das pessoas? Era viajar, era planejar suas futuras viagens, era esperar o feriado prolongado para ir para a praia. Ninguém tem tempo para Deus. Ninguém tem tempo para uma oração. Quantas pessoas realmente abrem o seu dia, saem da cama? Primeira coisa que tem que fazer, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma oração.
Primeiro, agradecendo pela bênção de estarmos em pé, raciocinando, podendo nos movimentar. A última coisa a fazer antes de adormecermos é uma oração. Mas quantos de nós faz isso? Porque logo após as leis naturais, dentro do conjunto de leis morais, porque a partir daí, o Kardec vai pegar os 10 mandamentos e vai esmiuçar tudo aquilo dentro de uma compreensão, de uma linguagem mais atualizada. A primeira lei moral é a lei da adoração, onde nós vamos justamente ver que existe um Deus, existe um Criador. Não dá para a gente imaginar que esse universo extremamente grande, infinito, não existe uma inteligência por trás disso. A própria ciência concorda hoje, né, que na realidade é preciso haver um causador, é preciso haver uma causa para os efeitos que nós observamos. Eles apelidam do que quiserem, ou talvez nem apelidem, mas eles chegam ao conclusão que é preciso nós considerarmos que existe alguma coisa por trás. Dentro dos nossos limites de inteligência, de intelecto, talvez a gente não consiga avançar nisso, né? Porque o próprio Kardec, né, na Revista Espírita, acho que é de 1867, ele vai ousar fazer uma comparação, uma analogia, né, entre a nossa compreensão de Deus e aquilo que efetivamente pode ser, né? Quando Jesus, um dia lá atrás, disse que Deus é amor, acho que é no Evangelho de João, Deus é amor. Nele nós nos movemos e existimos. Evidentemente, a gente talvez tenha puxado para o lado romântico, o lado poético, o lado retórico, né? Mas, na verdade, ele está ali repassando para nós alguma coisa que até hoje não entendemos e provavelmente a maior parte não vai conseguir entender mesmo, né? Mas o Kardec parte da ideia de que nós estamos mergulhados numa estrutura chamada fluido cósmico universal, numa estrutura de energia, né? E tudo que há é uma derivação do fluido cósmico universal. O espírito, o corpo espiritual, o perispírito, o corpo físico, tudo que é material, é, na realidade, uma modificação na intensidade de vibração do fluido cósmico universal. Então, na realidade, Kardec fala assim, olha, se nós imaginarmos um fluido cósmico universal inteligente, mais ou menos assim como essas roupas que, na realidade, ajustam sua própria temperatura à temperatura ambiente e do corpo, né? Nós sabemos que a tecnologia hoje já chegou com suas prodigiosas invenções a esse nível. Então, vamos imaginar, nós estamos dentro do fluido cósmico universal, somos parte dele. Então, ele imagina assim, o fluido cósmico universal transformado justamente nessa energia, porque a gente vai estudar lá no livro A Gênese do Kardec, a estrutura dos fluidos, né? Então tem o fluido cósmico universal, tem o fluido cósmico do planeta que nós vivemos, tem o fluido cósmico da região da Terra em que nós vivemos, tem o fluido cósmico universal do corpo de que nós nos servimos, né? Então ele fala assim, se nós estamos em Deus e Deus está em nós, imaginemos um fluido cósmico universal inteligente e talvez aí esteja a compreensão para sabermos que Deus sabe tudo e nos socorre imediatamente. Se não nos socorre da forma como nós gostaríamos de ser socorridos, ele nos socorre através daqueles milhares e milhares de emissários e benfeitores que estão aí nos acompanhando, às vezes atendendo aos nossos rogos, às nossas preces, aos nossos pedidos, e eles simplesmente estão nos bastidores da invisibilidade, muitas vezes atenuando os efeitos, talvez, das situações, às vezes, embaraçosas que nós mesmos criamos. Porque como a gente vai deduzindo, estudando não só a saúde do nosso corpo, mas também a nossa própria vida, né? Nós não fugimos de nós mesmos. Nós somos vítimas de nós mesmos. Jesus não falou a cada um conforme as próprias obras. Tudo o que nos acontece tem a ver justamente com essa afirmação de Jesus. Então, nós voltamos, considerando conforme está explicitado por causa do entendimento que nós temos das coisas agora, né?
A população espiritual da Terra, conforme Emmanuel revelou num livro chamado Roteiro, de 1952, no capítulo número 9, O Grande Educandário, comparando o nosso planeta a justamente uma escola tipo universidade, assim, que vai do prezinho até o nível superior, são 20 bilhões de espíritos desencarnados. Para uma população, à época, era apenas 2 bilhões. Nós viemos avançando, duplicamos isso até 1974, quase que duplicamos de novo até 2012, estamos em torno de 7 bilhões e meio a 8 bilhões, né? Mas lá nos bastidores tem a diferença. Espíritos que estão esperando, muitas vezes, a oportunidade do renascimento, ocupar a vaga que nós estamos usando aqui, ou nos servindo aqui. Então a gente tem que valorizar a vida. E se considerarmos, né, que num processo existencial de 60 anos, só um terço é aproveitado, porque um terço você dorme para repor as energias despendidas na atividade diária, e outro terço você está virando adulto, você ainda não tem discernimento, talvez, suficiente para saber o que você quer da vida, o que você vai fazer da vida. 40 anos estão fora, sobram apenas 20. E nós estamos fazendo o que desses 20 anos? Né? Estão diluídos. Você não tem, assim, uma pressão, uma atividade intensa durante as 8 horas de cada dia, né? Porque nós, na realidade, dormimos e nos dedicamos a outras coisas as outras 16, né? Então, nós temos que parar para pensar. Até porque nós não sabemos, né? O Espírito Emmanuel, no livro, já falei da outra vez isso aqui, repito, não sei nem se falei mesmo, está no livro O Consolador, de 1939, que é um livro incrível, que na realidade qualquer um pode acessar. Você fala assim, mas eu não tenho esse livro na minha estante, não posso ir lá na biblioteca do Lar Harmonia. Hoje você tem o computador, e o computador tem um espírito benfeitor chamado Google. Você coloca lá no URL PDF do livro O Consolador. Você vai poder ler esse livro sentado na sua cadeira e na sua casa diante do computador. Na questão 250, o Espírito Emmanuel foi assim confrontado, foi questionado sobre como é que ele via a questão dos flagelos destruidores. O que é um flagelo destruidor? O flagelo destruidor é uma catástrofe, um terremoto, ou uma doença como essa que está pegando a grande parte da humanidade, sem fazer diferença de cara socialmente favorecido pela sorte, sem fazer diferenciação entre líderes políticos. Todo mundo está, assim, sob ameaça de contrair o coronavírus, né? Então perguntaram lá para o Emmanuel o que ele achava disso, dessas situações como essa. Ele vai dizer, na questão 250, que qualquer um pode conferir olhando o PDF lá do Consolador no Google, que, na realidade, os que são assim mais firmemente atingidos por esses processos são espíritos que estão resgatando dívidas do passado. E, na verdade, os prepostos de Jesus, ele usa essa expressão, vão ao endereço certinho lá para justamente fazer com que a pessoa possa ser enquadrada dentro dos planos que objetivam certamente uma grande redução da sociedade humana, né? Nós temos aí, se lá no início do século XX foram 55 milhões de pessoas que foram embora, a população hoje muito maior provavelmente vai ser reduzida também. Não sabemos até quando isso vai, se lá foram 2 anos, a gente nem sabe se... E o homem está tão perdido que cada hora ele fala uma coisa, uma hora não pode segurar no corrimão, outra hora isso, mas ainda não se sabe como isso se manifesta. Elocubrando em cima daquilo que o Espiritismo fala, nós pegamos, já mostramos aqui da outra vez, que na realidade o vírus, seja ele de que forma for, ele é uma coisa originada no plano espiritual. E ele só vai atingir aquelas criaturas que estão emocional e mentalmente numa sintonia negativa. Então, medo, pânico, desespero, vai favorecer muitas vezes a manifestação desses processos patológicos que às vezes não conseguem ser remediados, né?
Quando não consegue ser remediado, muitas vezes é justamente porque aquela pessoa está dentro do enquadramento da lei de Deus que não soube respeitar, a lei natural, no passado, né? Se nós consultarmos os livros que existem, e mesmo no próprio Google, existem alguns livros do Brian Weiss, né? O grande psiquiatra americano, que não é espírita, e que fez algumas conjecturas, estudando seus pacientes que estiveram sob seus cuidados, e é interessantíssimo as conclusões que ele chega. Ele não é espírita, mas baseado na amostragem que teve dos pacientes que atendeu, ele chega a conclusões do tipo assim: olha, a família fisiológica consanguínea, ela foi planejada antes de que acontecer, reunindo espíritos ou pessoas, ele não fala em espírito, né? Pessoas que tinham comprometimento entre si. Questão da sexualidade fica evidenciado nas suas abordagens com pacientes com problemas de comportamento na área da sexualidade, e muitas vezes, ao longo de uma trajetória evolutiva, considerando a reencarnação, que ele não acreditava, faz com que as pessoas voltem em condições inversas. Ele era um homem, retornará como uma mulher. Resposta que, por sinal, lá no Livro dos Espíritos, questões 200 a 202, já está apresentada, né? Lá, o Espírito da Verdade diz a Kardec que o espírito não tem sexo como nós o entendemos, que, na verdade, nós trazemos para nossas jornadas nessa dimensão os comprometimentos que assumimos no que diz respeito justamente à utilização dessa ferramenta incrível, que a princípio só tinha a finalidade da perpetuação da espécie, né? Mas ao longo do tempo foi se transformando num instrumento de extravasamento de emoções reprimidas. E quando nós viciamos essas energias, nós temos oportunidades de nos controlar ao longo de algumas encarnações, e se não conseguimos, muitas vezes nós acabamos voltando numa condição inversa, que é a solitária daquele prisioneiro que não se emenda mesmo, né, e é confinado no isolamento para justamente aprender a controlar as suas próprias energias. Tudo isso faz parte das leis naturais. Então é interessante nós tentarmos aproveitar, porque se eu também não tenho o livro dos espíritos em casa, vamos ao Google. O Google realmente é um instrumento extremamente importante na atualidade. Como a nossa querida irmã Valéria já apareceu com seu rostinho, eu acho que já é hora de eu ir embora, né? Eu não vou embora porque já estou embora aqui, né? Então, na realidade, é hora de eu me despedir, agradecendo pela atenção dispensada aí nesses momentos, esperando que realmente algo daquilo que foi dito possa suscitar naqueles que ouviram reflexões mais profundas, e que nós aproveitemos o tempo que eventualmente sobre da louça que eu tenho que lavar, do aspirador que eu tenho que passar, do pano de chão que eu tenho que passar na casa, do banheiro que eu tenho que lavar, eu aproveite para estudar um pouquinho o Espiritismo, porque lá, no Livro dos Espíritos e no Evangelho, o Espírito da Verdade fala assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Segundo, instruí-vos, e a instrução só vem através da leitura. Muita paz a vocês, muito obrigado ao Lar Harmonia pela oportunidade que me ofereceu de estar de volta aqui. Até a próxima. Obrigado, Luiz Armando. É sempre uma delícia escutar você. Agora, gente, vamos aproveitar esse momento. A gente já se ligou com a espiritualidade, aprendeu um pouco mais. E vamos ao passe. Então, vamos nos sentar calmamente, respirar fundo e vamos nos ligar a Deus. Que Deus, nosso Pai, venha nesse momento nos cobrir com seu manto de proteção, colocando neste manto todas as energias de paz, luz e amor que nós precisamos. E que essas energias sejam passadas para nós e para os nossos queridos familiares. Nesse momento, você é recebedor de todo o amor que Deus tem por você. Capte esse amor e os transforme
num buquê de flores coloridas. Esse buquê de flores você vai colocar na sua casa, espalhando esse perfume, essas cores. Cores que vão ativar principalmente o seu organismo, fazendo com que ele funcione bem. Principalmente acalmando os nossos nervos, nos dando paz e nos dando momentos de sabedoria, aproveitando bem esse momento do confinamento. Vamos também pedir pela nossa saúde e pela saúde de nossos irmãos, que passam por momentos difíceis agora. Mentalize luz, uma luz branca, cheia de paz e de harmonia. E junto a essa luz, vibrações de amor que se espalhem por toda a Terra, vibrando por todas as pessoas que nós amamos, por aquelas que ainda nós temos dificuldade em amar. Respira fundo, transmita essas luzes de amor e luz a todos. Vamos vibrar pelos nossos queridos animais, aonde se encontram, por todos os seres desse planeta, para que a missão espírita seja continuada, principalmente no nosso país. Vamos vibrar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens e idosos. E assim também vamos vibrando por nós mesmos. Filhos de Deus e merecedores de todo amor, de paz e de luz. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e a nossa querida mãe, Maria, com a sua legião de anjos, que continuamente cuida de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos vocês. Luiz Armando, muito obrigada. A todos que participaram. É uma honra ter vocês toda quinta-feira. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Semana que vem nós vamos ter nosso amigo Marcelo, tá bom? Falando sobre o Brasil, a pátria do Evangelho, coração do mundo, na pandemia. Né? A gente sabe que o Marcelo preparou umas coisas muito legais. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.